Olá você, tudo bem? Eu sou Bruno Sutter, sejam bem-vindos a mais um episódio do Summer Breeze Open Air Brasil 2024, o nosso podcast oficial desse evento sensacional. Hoje eu tenho aqui, com muita honra e muito orgulho, Moisés Colesne, do Crisium. Fala, Moisés. Grande honra, prazer falar contigo, cara. Mano. O prazer é muito grande, a gente tem muitas histórias, cara, que são interessantíssimas, que às vezes as pessoas podem não conhecer e que falam, poxa, mas como essa ideia de humor, Massacration, Crisium? Antes disso, a gente tem uma história com Morbid Death, cara. Exato, mano. Nós trocava carta nos anos 90, mano. Exatamente. E nós era fã da banda, mano. Curtia a banda, era um death thrash muito foda. Lembrava Dark Angel, sim, umas bandas foda e, né, daí aconteceu tudo que aconteceu, né, meu? Cara, uma honra que nós estamos vivos ainda, estamos aí, né? Pois é, e o Morbid Death era uma das bandas mais conceituadas do estado do Rio de Janeiro. Eu adorava, mano, gostava muito. Tinha uma sonoridade muito legal, Pena né, que eu não tenho mais aquela demo, cara, era uma demo legal, tinha as letras. Era Kingdom of Lies. Era uma igreja, né, isso, um xerox. Exatamente. Me lembro, mano, a gente escutou muito, cara, e foi na época que nós estávamos gravando o primeiro disco por aí, nós ouvia aquela demo direto. Que doideira, talvez até cara. tenha uma influência inconscientemente ali, né, meu? Nossa, cara, que honra poder ouvir isso, porque... Não, a gente sempre falava nas entrevistas, cara, as primeiras entrevistas que a gente fez pra, sei lá, Rock Brigade, fanzines da época, a gente falava das bandas, você deve ter visto isso. Sim, com certeza. Os caras do Crisium mencionam algumas bandas do Brasil, nacionais, nós falou, me lembro até hoje, Morbid Death. Que maneiro, cara. Porque sempre teve banda boa. Para Petrópolis era um grande orgulho para a cidade, sabe? Porra. E o Morbid Death já era uma banda conceituada quando eu entrei na banda com 14 anos de idade. Nossa, e aí eu cheguei a fiz só um show no Garage. E aí, cara, eu lembro que rolava muito essa conversa, que eles pediam orientações para vocês. Sim. E vocês falaram, cara, a gente tá mudando para São Paulo, porque é lá onde as coisas estão acontecendo. E aí eles falaram, não, vamos fazer igual o Crisium tá fazendo, vamos para São Paulo. Eu cheguei pra minha mãe, nós com 14 anos de idade, posso ir pra São Paulo? Ah, meu filho, vê se cresce. Nós também, quando eu vim, eu tinha 18 anos, o Max tinha 16 anos. Caramba, nós veio pra São Paulo morando numa kitnet no Bexiga. E daí o Max tinha o lance do quartel ainda, dele tinha que voltar de ônibus pro sul ainda. Puta, e ele... Era uma trabalheira, cara, era diferente, né, meu? Não tinha internet, contato, não tinha telefone, nada. E tinha que estar em São Paulo, cara, não adianta. Aquela época, pro mínimo no Brasil, era estar em São Paulo, né? Porque, nem falei, não tinha internet, não tinha como tu divulgar teu trabalho, ou tentar uma gravadora, alguma coisa. Se e não aqui tivesse tinha a galeria aqui... do rock, tinha os selos, tinha Devil Disco, Dynamo, tinha muito, a Rock Brigade mesmo, tinha o selo, tinha Cogumelo, que era de Minas, mas tinha contato aqui. E a galeria, né, meu, onde todo mundo se encontrava, né? Era onde tudo acontecia na época, tudo acontecia. Né, imagina em Porto Alegre, mano, não acontecia nada, cara. Até hoje não acontece nada lá, né, cara? Apesar do pessoal do Sul ser muito fã e muito entusiasta do metal extremo, as coisas que realmente aconteciam mesmo em São Paulo. Né? Sim, sempre, mano. Sempre. E como que foi essa ideia de vocês terem realmente... Vão para São Paulo... Como é que foi essa decisão com os familiares e tudo? Vamos encarar? Mano, tipo... A gente gravou uma demo, daí eu vim pra São Paulo, né? Também era bem guri. Daí fui na galeria, encontrei uma pá de cara envolvido com metal, né? Tipo, não só fanzines, mas cara de gravadora. O Eric de Haas mesmo, o Moisés da Hellion, Chicão da Devil, o Pirani. E daí eu passei a demotape que nós tinha na época pra todo mundo. E os caras, daí eu voltei pro sul, daí todos responderam assim. Disseram, pô, a gente curtiu pra caralho, quem sabe a gente pode fazer alguma coisa aí, não sei o quê. A gente viu, olha só, mano, em uma semana em São Paulo o que aconteceu, mano. E nós aqui no sul não acontece nada, mal e mal tem show. Ninguém nos dá força, ninguém faz nada por nós temos que dar um jeito de ir. Daí a gente começou a bolar um plano, a fazer planejar e veio pra cá, veio com a demo e passou alguns meses, já conseguimos gravar um disco. A Dynamo se interessou, fizemos um contrato e, mano, o bagulho deslanchou, cara. Mas isso porque vocês tiveram a vontade e o foco de vir, né? Sim, falando assim parece fácil, mas, mano, vindo do sul, mano, passou fome lá aqui em São Paulo,
Os moleques, né, pararam, a família nos ajudava um pouco no começo, aí falou, mano, chega, né, vamos trabalhar. Daí começamos a ter uns trampos bem cachorro aqui em São Paulo, assim, né, meio ficar ser porteiro de bar ou carregar caixa, umas coisas assim pra sobreviver, né, e minha mãe às vezes vinha e falava, uma hora vocês vão voltar, né, não sei o que, falando, não, coração de mãe, né, cara? Esse caminho não tem mais volta, não, meu. Daí a gente foi indo, mano, e foi dando certo as coisas, né, meu, o show apareceu e no nosso primeiro disco a gente já conseguiu um contrato gringo também, né, meu. Conseguiu através do Eric de Haas mesmo, ele foi pra Holanda, daí eu fui junto. Tinha aquele festival Dynamo Open Air, né, tipo tinha o Slayer, Venom, era o maior festival, era maior que Wacken hoje em dia, né. Eu era moleque, fui lá, tipo, cheio do primeiro disco, daí fiz o shopping, que nem nego fala, né. E daí apareceu um monte de selo interessado, cara, assim, foi... Falando que nem eu falei, falando parece que é fácil, mas pra isso acontecer, tu tem que passar por, mano, muita dificuldade, arrumar grana, dar um jeito de fazer acontecer. Antigamente voar era muito complicado. Falando isso, foi em 96 que eu fui pro Dynamo, né? Então era, as passagens de avião era super caro. Mas eu dei um jeito, cara. A gente deu um jeito e as coisas foram indo, mas foi bem complicado, né? Eu tava conversando com a Pri Camaral, num podcast anterior, e ela também falou que para fazer a carreira da Nervosa ela teve que passar por muitas dificuldades e não desistir com muita dificuldade que elas tiveram, também pela parte a mais por serem mulheres e ter aquela coisa de ficar, a mulher não toca metal e tudo. Mas no caso, a forma que você fala, Moisés, apesar de ser bem resumida, dá para perceber exatamente que é muito trabalhoso, porque tem pessoas que falam, pra virar no metal tem que trabalhar, tem que tudo, mas não, cara, é muito trampo, é muito difícil. Tem um preconceito das pessoas de acharem que o negócio vai vir pronto, né? Mas no caso do Crisium, vocês foram pioneiros num black metal que, cara, eu vi com sarcófago, talvez, né? No início, bem no início de Sepultura, mas eu nunca tinha visto um tipo de black metal como vocês faziam, sabe? Era mais death metal, tinha muito black metal, assim, principalmente o Black Force Domain, que foi mais voltado pra temática black metal mesmo, né? Mas a nossa música também nunca conseguimos categorizar ela assim 100%, isso é death metal, black metal, thrash metal. Tinha influência de thrash metal, black metal, death metal. É até bom até para elucidar pro pessoal que é mais mas eu considero o Chris uma banda de death metal, cara. Uma banda de death metal, assim, que tinha muito a ver com o Morbid Angel ali dos anos 90, né, que era... O Morbid Angel também tinha uma temática bem satânica, né, cara, no Altar of Madness, depois veio o Covenant, que é foda, que é super satânico, que o black metal e o death metal, nessa época, eles eram muito próximos, eu acho. E até mesmo pra mim, qual que é a diferença que você consegue identificar entre o black metal e o death metal? É só na temática ou tem também uma diferença instrumental? Tem, eu acho que a temática é muito parecida. O black metal é mais profundo, eu acho, na temática, porque eles têm o lado meio de teatro, maquiagem, palco, essas coisas, né? E o black metal também ele vai para um caminho que o death metal não vai, eu acho. Tem aquele lado mais gloomy, mais Dimmu Borgir, digamos que é teclado, é coro, coisas que o death metal nunca teve, né? Sim. Mas eles se encontram muito na velocidade, na crueza, né? E o death metal sempre foi também um pouco mais técnico, um pouco mais brutal também, né? Tem uma brutalidade. E o black metal mais underground é aquele mais cru mesmo, assim, mais... sem se preocupar muito com produção da música, assim, né? Mas pra soar black metal true, às vezes tem que ter aquela gravação mais underground mesmo, né? E o death metal tava virando super técnico nos anos 90, com o Death, né? Tinha o Morbid Angel também tava virando, e tinha outras bandas, Pestilence também. E daí começou a galgar meio pra um outro lado. O death metal começou a ficar assim, tipo, os caras tinham que tocar muito pra tocar death metal, né? Não tinha Pro Tools na época. Então muitos bateristas não tinham aquela condição de conseguir tocar 2 bumbos rápido, coisa assim. E era coisa que o black metal nunca usou muito, assim, né? Então daí começou a ter um gap maior, assim, entre os dois estilos, né? Mas eu curto os dois estilos, assim, e eu acho que
no espírito do metal mesmo, os dois têm muito a ver sempre, né? E hoje em dia eu acho que quem sobreviveu mais do black metal é tipo Marduk, Dark Funeral, né? Tem o Abath do Immortal também, que são mais... É um pouco mais brutal que o normal do black metal, assim, que tinha aquela época, né? Sim. Daí também teve o black metal, o Cradle of Filth, teve o Dimmu Borgir, né? Que já vai para um outro caminho, hoje em dia né, cara? ainda tem coisas assim que inaceitáveis, que fala que é black metal, eu não curto. Se você for só pela temática da letra, né, que era... Eu diferenciava o death metal pro black metal só pela temática, mas a sonoridade pra mim, porque eu venho com uma cabeça de lá de trás, lá dos anos 80, dos anos 90. Pra mim, o INRI é um disco de black metal. Sim, mas os caras de sarcófago se auto-intitulavam death metal naquela época, né? Então, por isso que o death metal meio era a confusão. coisa mais satânica que tinha, era o death metal. Sepultura no Morbid Visions era death metal. Death metal. Né, o Corpse Paint, essas coisas, era death metal. Mas depois que veio a classificação de black metal? Depois os subgêneros, né, mudou muito o black metal. Que o black metal no começo era o Venom, era aquele rock and roll, pode crer, thrash metal, né, que era o pai de tudo, era o black metal, né, que era diferente o Venom do black metal que veio depois, né. Então os caras achavam que aquilo era black metal nos anos 80, era mais... Tinha algumas bandas, o Pentagram, tinha o Venom, tinha... Quem mais? Não me lembro, tinha a banda Beherit, tinha o Samael. Aquilo era mais black metal mesmo. Tinha mais Doom também o black metal, sabe? Sim. E o death metal, cara, se for ver, que nem eu falei, assim, tipo, daí veio o Morbid Angel, que influenciou muito a banda de black metal depois, né? Sim. E era death metal, tá entendendo? Então... Daí depois que, como eu falei pra ti, anos 90, o death metal partiu pra um lado um pouco mais técnico, mais arrojado, sofisticado, né? O Death virou uma banda super, quase um Judas Priest, né? Exatamente, eu sou muito fã do trabalho do Chuck, eu tenho inclusive uma banda tributo ao Death, cara, eu adoro. Tinha o Possessed também, né, meu, que era uma banda técnica, se for ver, né? E era death metal, mas era super satânico também, né? No Seven Churches, né, meu? Classicão. Então tem divergências, né, meu, mas por isso que eu sempre falei, eu acho que o Crisium sempre foi death metal. Apesar, o Crisium aconteceu por causa do boom do black metal também, que foi nos anos 90, né, que o metal, o thrash, aquele sumiu do mapa, né, era o grunge, tomou de assalto tudo, o heavy metal, se for ver bandas assim mesmo, Exodus, Testament, Creator, próprio Sepultura, todo mundo meio largou o thrash, né, todo mundo virou meio grunge aquela época, anos 90. E o death metal tava em ascensão, tava tipo Covenant, do Morbid Angel, se tornou um dos discos, vendeu 200 mil cópias. Aquele disco é um clássico, assinou né, com a Warner, meu. Os caras estavam maior que Slayer quase. Que loucura. Só que se separaram, deu treta, não deu certo. O Death também tava ficando gigante. Ou seja, isso aí foi uma cultura, uma anticultura do rock, da música pesada americana, que aconteceu que, tipo, os caras, quem tava lotando a arena era tipo só os grunge, né, meu? Teve aquela época do Clash of the Titans, né? Que quem abria era o Alice in Chains, não sei se tu tá ligado. Depois vinha Megadeth, o Slayer, você lembra, né? Lembro. Eu vi uns vídeos, o Alice in Chains bombava o show, era a primeira banda. Acabava, metade da galera ia embora, cara. Que coisa, e era a banda de abertura. Porque era coisa da época, era anos 90. Depois as bandas resgataram, né, meu? O metal se renovou no ano 2000, por aí veio super forte. Daí todo mundo voltou a ser mais metal também, né? Que no meio dos anos 80 teve aquela coisa muito do glam, né? Teve o glam. Foi todo mundo, guitarra sintetizada, e foi todo mundo indo pra esse caminho. Ver, né, meu? Tudo tem a época ups and downs. Todo mundo tenta acabar meio com metal, eu acho, assim, mais true, né, meu? Não acabar, é porque é gravador, eu acho isso. É vender, mano. Quando o sistema... o sistema, eu digo, gravadora, rádios, tudo, vê que aquilo já não tá mais dando, eles vão criar algo, porque a indústria necessita, tá criando algo que vende muito, né? A indústria precisa encher os clubes, vender disco, hoje em dia é vender música em Spotify, essas coisas. Sim, né? A gente tava fazendo um papo com o Clemente, e o Clemente falou que nos anos 70 a música pop era baseada no rock. Então, acredito que seja muito por isso que todos nós estamos aqui hoje, né? Porque lógico, de tanto que o rock era popular, tudo tinha guitarra, né? A gente cresceu com isso. Hoje em dia o rock tá muito à margem disso tudo, né? A pessoa que for crescendo nessa época vai ficar talvez meio longe do rock. Como tu vê
o movimento de metal extremo hoje em dia no mundo? Ele tá grande, cara. Ele tá grande. Tu vê uma banda tipo Slipknot, digamos. Eles têm muito elemento de música extrema. Tem blast beat. Sim. A base deles é death metal, se tu for ver. Guitarra com afinação baixa, bem os baixa. bem... Né, daí mistura tudo aquilo. E a maioria das bandas americanas, hoje em dia, eles têm uma tendência a ter uma influência do death metal, assim, né, cara? Eu percebo que o metalcore é uma parada que faz muito mais sucesso nos Estados Unidos do que um power metal, por exemplo. Sim, tipo, se for ver, Estados Unidos sempre foi difícil pra metal melódico, assim, né? Power metal, essas coisas. Tanto que tu não conhece... Eu não conheço banda americana de power metal. Tem uns prog metal americanos, assim, mas... Sim. Né, isso aí foi a arte do... Não é mesmo? Puta, desculpa, cara. Foi o diretor, você me perdoa que eu tô recebendo aqui uma mensagem. Não, é que não, pera, não faz isso, não é porque é cobrança. Aí eu vou desligar aqui. Depois eu pago. Desculpa. A gente estava falando do movimento de metalcore, né? E dessas bandas de metal melódico que realmente não viram nos Estados Unidos, né? Pelo menos, eu já morei uma época lá, vou todo ano para os Estados Unidos, eu vejo que isso é difícil. Tu vê esses festivais americanos, a maioria sempre tem tipo Slayer ou Slipknot ou coisa assim, né, meu? Difícil tu ver um Gamma Ray, sei lá. Né? Apesar do Halloween eles têm fã lá, mas assim não é algo que os caras trabalhem muito, assim, né? Como na Europa. Na Europa já é gigante, no Japão. Exatamente. No Brasil é muito grande. O Brasil é famoso no mundo todo por ser um grande exportador e apreciador do heavy metal melódico. Assim, sim, né, isso é verdade. Mas o Crisium fez um movimento meio oposto nesse sentido, porque foi pro extremo. Sim. Vocês trilharam um caminho muito parecido com o Sepultura, só que o Sepultura no thrash e vocês no death metal. Sim. Foi, claro, teve muita influência, né, do Sepultura de querer divulgar o trabalho no exterior, né, meus caras sempre falavam isso, daí a gente via, mano, isso é... Daí, como eu falei antes, assim, tipo, quando eu fui, teve uma resposta muito boa, né. Eu vi, pô, os caras lá curtem isso aqui, né. Daí... E pela sonoridade que vocês faziam, que é uma sonoridade, na época era mais diferenciado ainda, né? E tipo, mano, pra ser sincero, quando a gente veio morar em São Paulo, a gente não todo mundo quase queria ser Sepultura, copiava muito, todo mundo virou ali. A gente veio meio na época do KUZD, Roots ali. E eu vi em São Paulo, todas as bandas que eram meio trash estavam virando aquilo, né? Sim. Todo mundo com os dread. E, pô, mano, cadê os caras, né, meu? E daí... Daí a gente tava trilhando um caminho oposto, né, meu? Daí, tipo, sentia muitos caras que falavam... Nós ia tocar com algumas bandas aqui em São Paulo, os caras, não, isso é muito grande cor pra tocar com a gente, não sei o quê. Falaram, não, mano, a gente é metal, não sei o quê. Daí demorou um tempo até ter uma aceitação, né, meu? Mas isso é normal para todos aqueles que têm destaques. Né? A pessoa que tem destaque faz um negócio diferente, sofre um certo preconceito. Sim, né? Se você não for na manada com todo certo, mundo, exatamente. Você é o estranho, né? Mas a possibilidade de você realmente dar certo fazendo uma coisa diferente é muito maior. Tá certo, exato. Porque senão você vai ser mais um no bolo. Né? A gente fala grosseiramente falando. Não, exatamente o que tu falou, cara. Acho que todo mundo que teve um destaque começou assim, meu, meio odiado, meio... Porque tudo que é novo às vezes dá um medo também, ou sei lá, outro tipo de sentimento que as pessoas têm, mas é exatamente isso, cara. Uma coisa que eu lembro que o pessoal falava na época é que teu irmão tocava com a bateria toda trigada porque não era possível tocar naquela velocidade. Como é que vocês lidavam com esse tipo de situação? Sim, tipo, ele trigava os bumbos, porque no death metal, né, ele botava mic e bumbo, né, tanto que em disco, que o trigger não vai fazer tu tocar mais rápido. Não vai. Ele vai até ser mais difícil, porque ele aparece mais. Tá exatamente, fica então, na tu tá cara. tocando ali, sei lá quantos BPMs, né, por segundo, minutos, e a música brutal, os guitarra pesada, se botar um bumbo microfonado não vai aparecer ali, vai ficar vem e volta aquele negócio. E o death metal foi marcado, né, daí tipo Gene Hogan começou a usar trigger, os caras do Judas Priest. Foi uma tendência de mercado mesmo, né, cara? Foi aquele timbre meio que veio do Painkiller, eu acho, ou do Injustice for All, do Metallica, que era mais agudo. Sim. Aparecia melhor na porque mix, a velocidade, de acordo... O som do bumbo, que é um som muito grave, quanto mais rápido, ele vai ficar um... A velocidade no grave, ela meio se perde. Exatamente. Né? E se tu puxar mais pro agudo, pra ponta, todo mundo fala, tem que ter ponta. Tem que ter ponta. E a velocidade precisa de ponta. Precisa de ponta. Daí a gente começou a usar, cara. E a gente gravou aqui em São Paulo no Anonimato uma vez, né?
E daí os caras tinham um trigger lá, falou, mano, tu tem que ligar trigger, nós nem sabia como é que é, uma lapelinha que vai no bumbo, não sei o quê. Daí nós ligamos e ouvimos pela primeira vez aquilo, falou, mano... Porra, eu tô ouvindo o bumbo direito agora, né? Agora eu tô ouvindo, daí o Max se emocionou com aquilo, daí começou a tocar 1000 por hora aquele negócio, né, cara? Mas, mano, não existia Pro Tools, né, essas coisas. O Pro Tools que tu faz a música, né, mais rápida, ou corrige os erros, né, meu, deixa tudo... Que nem tu ouve hoje em dia as bandas, parece que é tudo igual, né? Pro tudo... pessoal que é tudo a caixa do Metallica. Porque é tudo sampler igual, tudo, o grid é igual, o BPM é igual. Então, mano, pra mim perdeu muito a graça. Antigamente tinha que tocar no pelo as coisas, né? Sim, total. Então acho que tinha as pessoas se impressionavam um pouco mais. Hoje em dia tu escuta ou vê vídeos de Instagram, eu não me impressiono, cara, porque com nada, cara. Que eu sei que é o cara ali na casa dele, eu não sei os truques que ele tá fazendo ali. Eu costumo falar que o disco é o mesmo, só muda a banda. Porque as timbragens são exatamente iguais. Cara. Difícil ouvir algo que me interessa hoje em dia. Não é por causa da banda, mas pelas produções, cara. São todas iguais. E a assinatura de tempo é tudo igual, cara. Os riffs, os arpejos, as melodias. É complicado hoje em dia. Tá cada vez mais difícil você criar uma sonoridade. Daí virou mais um bagulho visual, um bagulho... né, de se expor, de estar na internet falando, mostrando sua vida, né? Isso virou algo mais interessante que a música é secundária, né? Hoje em dia, né? Assim, eu conheço muito cara que trabalha com YouTube e fala, mano, todo mundo olha no vídeo, é 1 minuto. Ninguém mais olha, escuta a música inteira, ou né, compra um disco, chega em casa, põe o disco que foi escutando, olhando vinil, né? Essa gurizada nova só quer 1 minutinho de música, já é. O pessoal não tem paciência, né, Não tem mais paciência. Isso interfere na criação de músicas, por exemplo. Eu já vejo bandas de metal que têm feito músicas menores, antigamente faziam músicas maiores, pela arte, e agora, tipo, puta, se a música tiver mais de 3 minutos, não vão ouvir, vou reduzir o tamanho da música. A necessidade, às vezes, do cara permanecer numa gravadora, ou vender o trabalho dele, manter a vida dele no padrão dele começa a procurar meios de sobreviver. Então ele tem que entrar nesse meio que tá vendendo, né? E hoje em dia é isso aí mesmo, fazer músicas mais curtas, mais simples, usar um visual mais louco, né? Se expor mais, sua vida, sei lá, coisas assim. E daí acaba acontecendo isso, a música ficou mais secundária, curta, com um pouco mais de clichê, facilidade de ouvir. Descartável até. Antigamente tinha músicas de 15 minutos. Rime of the Ancient Mariner, né? Iron Maiden tinha 13 minutos. Exatamente. Então... Não, mas o Iron Maiden não tá ligando. Esse último dele é super comprido. Tudo gigante as músicas. Então, mano, tu faz a arte pra ti, pra principal coisa. Eu vejo assim, né? A gente ainda também teve um disco que nós fez com músicas de 8 minutos, né, meu? O último disco a gente fez músicas mais curtas, porque já tinha feito muita coisa muito longa. E às vezes tempo de show também, né, meu? Tá em turnê, toca 2, 3 músicas de 8 minutos, acabou teu show. Acabou o show, exatamente. Né? E às vezes você tá fazendo tour com várias bandas, então tu tem que ter algo novo que tu consiga integrar numa turnê, onde tu vai tocar ali 45 minutos, 50 minutos, né? E como é que é a vida na estrada para uma banda consolidada como o Crisium de death metal? Não só, porque pinta essa curiosidade, né? Porque como vocês são expoentes desse estilo no mundo inteiro, o brasileiro fica assim, puta, mas como que são as casas de show lá fora para som extremo? Como que é nos Estados Unidos, na Europa, Japão? Quem nos acompanha, cara, vê no YouTube, os shows, Instagram, sei lá, vê que são casas boas, cara. A gente, hoje em dia, tem uma infraestrutura boa, faz turnê em tour bus, já faz mais de 15 anos. A gente acabou de fazer Europa agora, headliner. A gente fez toda a produção, alugou tour bus, pegou 3, 4 bandas de abertura, né? Então, tipo, a gente calcula, a gente trabalha muito para administrar isso também, tá entendendo? Então tem que ser uma casa que no mínimo, para te pagar uma tour dessa, no mínimo uns 400 pagantes tem que ter por noite, 300, 400 para te conseguir manter um tour bus, uma equipe, e mais toda a infra, mais o que tu gastou em advance para pegar merch, para pegar voo, visto, etc. Então tudo acabou virando uma contabilidade, a gente faz uma contabilidade bem grande assim, cara, na turnê, e a gente, né, faz já anos que tá nesse contexto, assim, já de não faz mais tour, tipo, de van, tocando em bar, essas coisas. Tem que ter um mínimo de infraestrutura. Na Europa, Estados Unidos, né? Então,
tem rolado. Pois é, eu tava conversando com o Felipe Andreoli, e ele falou exatamente isso, que o músico de metal, por ser um estilo que tá bem fora da grande mídia, não tem aquele glamour todo do gerenciamento empresarial. Então o próprio músico ele tem que ser o gerente. Né? Vocês mesmos gerenciam a carreira de vocês, assim, nesse sentido. A logística do Tourbus, a gente, às vezes tem o book agent, ele participa muito disso também, né? E o tour manager também. Porque, né, a gente precisa de pessoas ajudando, né, meu? Mas as decisões é sempre da banda, cara. O que a gente vai fazer é que eles dizem, isso aqui vai ser gasto teu, tá entendendo? Antigamente a gente pegava muito... que era os advances de gravadora, né, mano? Mas era ruim isso. Chegava no fim da tour, tu tinha que botar tudo pra gravadora. Ficava quase 0 a 0. 0 a 0. Eles pagavam daí a gente conseguiu gerar uma renda de a gente pôr o dinheiro hoje em dia na frente de tudo. Investimento. Empresa, daí, né? Daí não precisa pagar tipo 20% pra um cara que vai marcar voo, que vai fazer contabilidade de ônibus, gasolina. Tipo, tu faz uma turnê na América, mano, tu aluga um ônibus, tem todos os overrides de todos os dias, tu não pode dirigir mais do que determinado tempo, o teu motorista tem que descansar. Lá é tudo certinho. Tudo certinho, tem cidade que tu não pode entrar com ônibus, tem hora que tu tem que entrar, tu tem que às vezes tomar uma multa grande pra deixar teu ônibus ali, que vai ser melhor deixar ele ali, tipo Nova York, tu vai tocar em Manhattan, tu sempre toma multa com teu ônibus lá, mas se tu mandar ele pra outro lugar, os gastos vão ser maiores, tá entendendo? Tu vai ter que alugar outro transporte, trazer até Manhattan. Então quem toca no Gramercy ou o Poison, o Red Poison, Rude, qualquer lugar de Nova York, eles tomam multa. Caralho. Então são macetes que tu vai aprendendo com o tempo, tá entendendo? Pode crer. Tem muito toll booth também que tu tem que pagar sempre. Então isso tudo são, mano, tu tem que... Daí tu tem o tour manager fazendo isso. Tu virou um músico. Antes de tudo tu debateu, fez toda uma planilha com o cara, né? Mas daí quando tu vai na estrada, tu tá mais conectado na música. E daí tu tem um tour manager, que é o cara que fica ali diariamente fazendo isso, falando, deu isso. Daí tem os buyouts, tem, né, tudo. Vamos parar, tem um day off. Um day off tu vai ter que pagar o bus, não importa que é um day off, né? Daí vamos parar onde? Não dá pra chegar. A gente já fez muita tour. A gente já fez tour de tour bus com o próprio Sepultura. Pagamos metade do bus, eles pagaram metade do bus. E tipo, todo dia num esquema, numa noia, né, meu? Tem que entrar o dinheiro que... Eu me lembro. É matar um leão por dia, né, eles cara? até tinham os empresários que pegavam a grana antes, né? E daí chegou uma hora que eles estavam sem grana, imagina. Porque o empresário pegou a grana antes e nós não. Nós pegava por nós, aí nós ia lá e acertava as coisas, tá entendendo? Assim, então tem, tipo, muitas... Isso é passado, isso aí é 2013, sei lá. Eles, né, a Sepultura é gigante, né, meu? Não necessita disso. Mas só pra te dar um exemplo de uma história, como é que é. Se tu tem empresário, uns caras assim, às vezes que tu faz uma contabilidade e não vê a realidade da estrada, que vai surgir miscelâneas e improvisos, vai estourar um pneu do bus, vai estourar o bus, vai ter um day off, o show foi cancelado, não sei o quê. Então tu tem que ter essa receita diária, assim, né, meu? Então se tu não tem empresário, tu negocia direto, tu pega o teu bagulho ali, né, meu? Sim. É a hora que você mesmo se transforma no teu próprio E empresário. hoje em dia tá muito assim, cara. Tem banda grande que os caras estão cuidando deles, cara, tá entendendo? Do que ficar alimentando um empresário ou outro. Que vira quase um atravessador, né? Não, o empresário ainda é importante. Pra ti chegar num nível, tu tem que ter aquele cara. Porque é monopolizado ali um topo, né? Tu não vai chegar num nível ali de um Gojira, Mastodon, se tu não pertencer a um empresário né? Eles não vão deixar tu entrar ali, tá entendendo? Então, tu tem que saber, ver, será que vale a pena? Por isso tem muita banda grande que acaba, ou os caras se separam, saem da banda, que, pô, os caras acabam uma turnê, tem o Lombardo, que saiu do Slayer, né, a última vez, pô, acabou a turnê e me deram $10 mil, tá entendendo? Os caras fazendo 1 milhão quase de merchandise diariamente. Né? Pois é. Então, tem muita coisa divergente, assim, numa carreira. Então, tu tem que escolher o que tu quer, cara. Saber o que tu quer. Tem muito cara que faz banda, o que tu quer, meu? Quer ser famoso que nem Iron Maiden, que nem Slayer? O que tu quer? Tá pronto pra isso? Não tá pronto pra isso, tá entendendo? Eu acho que tu tem que ir pela paixão pela música, pela né, música, cara? Eu tô nessa pela música, cara. Pra mim, sucesso, querer ser celebridade, essas coisas, pra mim não importa. Já não importava antes. Hoje, tô mais velho, menos ainda, né, Quero cara? conseguir ainda ter um compromisso com a música e ainda fazer uma música com relevância, cara. Tá entendendo? Independente, os tempos mudaram, mas é o que eu passo todo dia pensando nisso, compondo, tocando, querendo manter o death metal vivo, sem trair meus
o que eu acredito, né, meu? Então Uma dúvida que eu tenho, cara, em relação ao metal de alta performance, que o Crisium é uma banda de death metal de alta performance. Como que vocês mantêm a saúde? Porque, assim, é uma coisa que a gente não presenciou ainda, sim. sabe? A gente vê, por exemplo, o Rob Halford, que tá nos 70 anos, cantando heavy metal, ainda manda os agudos, assim, do caralho. Eu achei muito foda isso. Foda, cara. Mas dentro do metal extremo, a gente ainda tá pra ver isso. Tá pra ver. Tá chegando. Tá chegando. Como mesmo. Que vocês fazem pra manter os cuidados pra tocar em alta performance? Não tem nada em especial, cara. Tipo, eu me exercito bastante, assim, nós três da banda sempre foi meio atlética, assim, né? Quando era moleque fez ginástica, essas coisas, esporte, luta. E isso é bom, mano, que a tua musculatura, tu vai ficando velho, ela que te assegura, né, meu? Sim, exatamente. Então, eu acho que o importante é tu ter um condicionamento físico, se preocupar com isso, que nem tu falou, né, meu? Se o cara quer ter uma longevidade com a banda, né, tu vê, tem músicos que começam a abrir o bico, começam a dar problema nas costas. Bill Ward, cara. Bill Ward. Bill Ward 78 já. Tom Araya. Tom Araya teve que operar. Vários músicos têm que operar, né, meu? Porque às vezes ele tá ali de uma forma sem condicionamento físico, bebeu a noite toda, tá imunidade, os ossos, sei lá, fraco. E acaba se fudendo. Eu também bebo pra caralho às vezes, tá entendendo? Já me fudi, já toquei todas as maneiras. Cara, como é tocar death metal rápido pra caralho, bêbado? Como é que sai? É costume, cara. É costume? Costume. Então, é uma arte. É uma arte. É uma arte do Shaolin bêbado. Mas tu sabe que ela não se sustenta, né? Sim, sim. Mas algumas vezes acaba, eu tô bebendo menos. Hoje em dia, antes de show, nem tô mais bebendo, não bebo. Em turnê, pega uma turnê longa. Vai tocar o ano todo, quase 200 shows. Então tu sabe que não pode se detonar, né? Senão vai chegar no lado da frente. Tem que se cuidar, tua própria alimentação também, né, meu? E hoje em dia tem muitos vírus por aí também, né? Meu? A gente já pegou influenza lá na América, já pegou outras coisas na Ásia. Então é um cuidado que tu tem até de não se aproximar muito de certas pessoas, de não se expor muito. Sim, tem que tomar cuidado, né? Quando pode descansar, descansa. Não vai querer dar uma de turista, sair à noite. Hoje eu tô aqui, eu quero ir. Não, mano, vai dormir, descansa, cara. Entendendo? A prioridade é a música. A prioridade é a música, cara. Então, pra mim, sempre virou isso, né, meu? Então, eu acho que é isso. É tudo um modus operandi que tu tem que ter, cara. Tipo, se tu seguir ele, ter uma responsabilidade, você vai longe, né? Mas senão... Pode crer. Abre o bico. Né? E o Summer Breeze, vocês tocaram no ano passado aqui, né, no Brasil, mas já fizeram várias edições do Summer Breeze. Três vezes na Alemanha. Como que você consegue comparar a versão alemã do Summer Breeze com a versão brasileira? Mano, são bem diferentes, assim, né, meu? A gente tocou Summer Breeze a primeira vez em 2005, 2004, na Alemanha. Daí tocou no meio de 2012, daí tocou em 2019, antes da pandemia. Encontramos o Cláudio lá, ficamos com o Cláudio, ele tava movimentando as ideias para trazer para cá pro Brasil. Temos até foto lá, ele falou, isso vai acontecer. Eu falei, puta, da hora, né? Daí aconteceu mesmo. Pô, que maneiro. Mas é diferente, mano. Era num lugar diferente, o primeiro Summer Breeze. Era, tipo, não tão grande quanto hoje em dia, mas era num mato bem fechado também, longe de qualquer cidade, difícil de chegar. E o último agora tá mais difícil ainda, mano. Tu se embreta nos meios de umas florestas alemãs, quando vê pato, chega lá, né, meu? Pode crer. Totalmente diferente. E aqui foi no meio do centro de São Paulo, né, meu? Tocando, tu vendo os prédios, assim, e os gringos acharam isso o máximo, assim, né, cara? Por ser o Summer Breeze, que se fosse num mato ia ser meio igual, né, meu? Sim. Então, né, todo mundo achou aquilo louco, cara. Os caras indo, cruzando a ponte ali, indo pra um lugar e pro outro. Eu falei com os alemão aqui, os caras... Então, essa aí foi o meio ambiente, assim, foi a maior diferença, né? A localidade. Em termos, assim, de estrutura do festival, com os lounges e tudo, é parecido a estrutura? Não, é dentro, diferente. Dentro do evento? O Summer Breeze alemão tem aquele padrão alemão, que todo festival alemão tem o mesmo padrão. Pode ser Wacken ou pode ser o menor festival. Eles vão ter as barraquinhas para as bandas, ou containers, vão ter o local de alimentação, vão ter a hora de assinar numa... É tudo muito tenta, é tudo barraca, né, cara? É tudo barraca. E aqui foi diferente isso, né? Eu gostei muito aqui, foi ótimo, um dos melhores, talvez o melhor festival que eu já toquei no Brasil foi o Summer Breeze. Puta, né? que legal saber disso. Nós gostamos, fomos bem tratados, deu tudo certo. Mas é bem diferente, cara, que não adianta, nós estamos no Brasil, no meio do centro, não tem como pôr aquele monte de barraca, containers e...
o Science Session, e os alemão, a arte deles fazer festival é milenar, né, cara? Os caras têm 5.000 festival lá todo ano, eles têm um padrão a seguir, tem um padrão de segurança. Não sei, tu já deve ter ido, visto, assim, tudo. Não, nunca fui. Tudo tem um esquema de bombeiro, de médico próximo, assim, é tipo, tá na praia e tem um monte de salva-vidas, né? Sim. E o Summer Breeze lá, ele era meio até parecido, assim, no quesito de palco, que nem foi esse último, assim, tem um palco bem grande, que fica mais, tu olha assim, meio pra esquerda, que tu tá daqui, os palcos são pra lá, né? Uhum. Então tem um palco bem grande lá, daí tem um palco, uns 2 intermediários, uns pequenos, e daí do outro lado o segundo maior, assim, mas é meio longe, tu tem que caminhar quase quilômetros pra chegar até lá, né? Meu? É uma coisa muito cultural da Alemanha, né? E aqueles lances de comida muito grande, né? Os caras vendendo Bockwurst, cerveja e barraca que não acaba mais, né, meu? Barraca, carro. Então é uma bagunça. E aqui não, aqui tu vai no festival, vai embora, assim, né? Então acabou, então essa é a grande diferença, cara. Então eu acredito que o pessoal da organização alemã do Summer Breeze deve ter ficado bastante satisfeito com a versão daqui, ficaram, né? Mano, que eu sei. Eu falei com o cara, eles gostaram. O primeiro, né? Esse primeiro foi muito bom, cara. Pô, que maneiro. Eu espero que o segundo mantenha esse nível, né, cara? Que foi, mano, né? Tipo, desculpa. Mostrou pros brasileiros também, cara, uma diversidade de banda maior. Que os outros festivais no Brasil sempre pegam as mesmas bandas. Sim. Né? E aqui eles trouxeram bandas que nunca tinham vindo pro Brasil, Sim. ou banda que não teria condição de tocar num festival grande, e fizeram que nem a Alemanha é. Eles misturam coisa grande, coisa pequena, sem te monopolizar muito, né? E no Brasil, quase sempre, os festivais ou shows é aquelas bandas, tá entendendo? Então isso eu achei que teve muito a ver com o Summer Breeze alemão. Pô, com assim, certeza. Da diversidade de banda, de trazer banda nova, dar espaço da mesma maneira que tá dando pra uma banda grande e dá pra uma banda menor, tá entendendo? Isso. Então isso foi bem fiel aos festivais alemães. Pô, que bacana, bom saber disso. E, poxa, Moisés, quando o papo, eu tava falando isso com o Felipe, quando o papo é bom, ele voa, né, cara? Ele voa, E nem deu tempo da gente falar dos shows que o Massacration já fez com o Crisium. Teve uma vez, a gente foi fazer um show em Carapicuíba, e aí, cara, a gente tava no começo do Massacration, então a gente não tinha amplificador. Vocês usaram todo o nosso equipamento. A gente usou o equipamento todo do Crisium, pô. Eu cheguei lá, cara. De graça, né? As bandas sempre. Exatamente. Hoje em dia ia pedir, às vezes nós não tinha, não, tanto. Minha cabeça é tanta bateria. Nós não, mano. Pô, eu queria agradecer aquela situação. Vocês foram muito gentis com a gente. Tocar de novo, tamo. Pô, foi muito legal. E aí eu cheguei e falei, pô, não sei se vocês lembram de Petrópolis. Eu cantava no Morbid Death. Pô, mano, vai lá. É ali que nós ligou a fita. Pode crer, cara. Foi ali que nós ligou a fita. Mais uma vez, mas obrigado pela você, Bruno. Pela tua presença aí. Satisfação enorme, mano. Seu cara. E quando tiver um churrascão lá, pode chamar que a gente... Churrasco gaúcho, uma que costela a gente no vai. fogo. Beleza. Nossa, Obrigado mesmo. irmão. Muito obrigado. Em nome da Consulado do Rock e da Road Crew, eu sou Bruno Sutter. Esse foi mais um episódio sensacional do Summer Breeze Open Air Oficial Podcast. Nos vemos na próxima. Valeu!